bem-vindos a mais uma aula, tudo bem? Vamos aí para nossa segunda aula de ligações elétricas. É o último módulo da sua apostila 1, beleza? Então tá aqui o título para você, ó. Ligações elétricas, segunda lei de Ohm. Lembra lá que a gente viu a primeira lei de Ohm, na qual George Ohm, que foi o cara que estudou isso, descobriu que a passagem de elétrons por um fio ou por um condutor, tudo bem? Tinha certa resistência, tá? Cada material apresentava uma resistência a essa passagem de elétrons, tudo bem? Foi aí que surgiu a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Lembra lá dela? Se você não lembra, assiste a última aula, reveja os conceitos, beleza? Então vamos para nossa segunda aula aí. Segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm vai dizer pra gente agora que é possível descobrir a resistência elétrica sabendo qual material que você está estudando e sabendo o comprimento dele e a área que ele tem, tá? Como assim? O Ohm, quando estava estudando, ele percebeu que existia uma resistência à passagem de elétrons. Só que ele percebeu que isso no material variava dependendo do tamanho do material e dependendo da área do material. Então o que ele fez aqui pra gente? Ele pegou um fio que seria igual aqui esse em roxo, por exemplo, tudo bem? E ele viu que se ele pegasse o fio que teria a mesma abertura, ou seja, teria aqui o mesmo diâmetro de abertura, se ele tivesse um comprimento maior que o fio do mesmo material com o mesmo diâmetro, esse fio que era maior teria uma resistência maior, tudo bem? Então este fio aqui teria uma resistência maior à passagem de elétrons do que este fio aqui. Eu usei ele sobre 2 só para dizer para você que ele teria um tamanho menor do que aqui. Bem, então pense o seguinte, se eu pegasse um comprimento de 10 metros e um outro de 5 metros, 5 é menor que 10, tudo bem? Então esse fio aqui, por ser menor, teria uma resistência menor, tudo bem? Ou seja, a resistência elétrica também depende do comprimento do seu fio, depende do comprimento do seu material. E outra coisa que o George Ohm estudou foi que se eu mudasse a área, tudo bem? Ou seja, se eu mudasse aqui o diâmetro do meu fio, eu também mudaria a resistência. Se eu pegasse agora o mesmo fio que teria o mesmo tamanho, ou seja, ele tem o mesmo comprimento, mas esse aqui fosse maior do que essa área 2, A sobre 2 aqui seria uma área menor, tudo bem? Então imagina o seguinte, eu pego aqui o primeiro fio com uma área de 6 metros ao quadrado e o fio de baixo com uma área, sei lá, de 2 metros ao quadrado, tudo bem? Tá vendo que 2 é menor do que 6. Esta área aqui, por ser maior, ela permitiria uma menor resistência, ou seja, os elétrons não iam conseguir fluir aqui mais fácil do que neste fio. Ia, porque tem mais espaço, tudo bem? Então ele ia conseguir fluir mais fácil. Então a resistência numa área maior é menor do que a resistência de um fio que tem área menor. Tá vendo? Aqui, presta atenção no que eu falei. Quanto maior a área, mais fácil fica a passagem de elétrons, pensando num fio que tem o mesmo comprimento e é do mesmo material. Então são duas coisas que você precisa se lembrar. Estou falando do mesmo tamanho de fio e do mesmo material, tudo bem? E essa área aqui, por ser menor, apresentaria uma resistência maior, uma dificuldade maior da passagem de elétrons, beleza? Então foi isso que o Ohm conseguiu estudar na sua segunda lei, que a resistência iria depender do comprimento do material, como a gente viu aqui em cima, e que também ia depender da área do material, como a gente viu aqui embaixo, tudo bem? E isso para mim daria resistência elétrica, sem depender da DDP, ou seja, lá da diferença de potencial, e sem depender da corrente elétrica. Eu estou estudando diretamente o meu material. Só que isso também depende de uma constante que a gente chama de resistividade, que é uma constante de proporcionalidade que depende do material. Tá? Ela dá a proporção do material estudado. Ela vai ser chamada de ρ aqui pra gente, tudo bem? Lembra que toda vez que eu tô falando de elétrica, sempre vai fazer diferença para mim qual é o material que eu estou estudando. Existem materiais que são bons condutores, materiais que são isolantes, e também tem materiais que vão permitir a passagem de elétrons aqui mais fácil ou não, tá? Que é isso que vem da definição de condutores isolantes. Só que para eu calcular resistência, eu preciso saber qual que é esse material. Como é que eu vou colocar isso na fórmula? Através da resistividade. Então, só para ficar claro, o que o Ohm formulou foi que a resistência elétrica seria igual ao ρ, que é a resistividade elétrica, vezes o comprimento do meu fio ou do meu estudo aqui, dividido pela área, tudo bem? Dividido pela área do fio ou do seu condutor. Ou seja, aqui para você fixar, R seria a resistência, na qual a unidade é Ohm, tudo bem? L seria comprimento, a unidade é metro, e a área seria medida em metros ao quadrado.
a resistividade ficaria em ohm por metro, tudo bem? Isso aqui é tudo sistema internacional, tranquilo? Galera, então vamos lá, um exemplo rápido aqui pra gente, tá? De segunda lei de Ohm. Exemplo aqui, calcule a resistência elétrica de um fio de cobre utilizado em instalações domiciliares, ou seja, é aquele fio que está na sua casa, meu querido. Se você pegar a sua tomada, você vai ver, é aquele fiozinho de cobre que a gente vai estudar agora, tá? Pensa aqui em um fio de 60 metros de comprimento e de 3 milímetros ao quadrado de área de secção transversal. O que é isso aqui, ó? Secção transversal. Imagina que você pegou o seu fio lá e cortou, tá? Aquela parte que você cortou para conseguir ver o fio, é essa secção transversal, tudo bem? É um corte no fio pra gente enxergar. E ele fala também para note a dot aqui que Rho, lembra lá o que é Rho? Resistitividade elétrica é 1,710 a menos 8 ohms por metro, tudo bem? Gente, vamos primeiro o quê? Separar esses dados. Qualquer coisa na física, antes de resolver, você precisa retirar os dados do exercício. Então vamos lá, primeira coisa, comprimento do fio, 60 metros, grife isso aí, essencial. Depois, ele fala da área de secção transversal, 3 milímetros ao quadrado, grife isso aí também. E por último, o note a dot, que a resistividade é 1,710 a menos 8 ohm por metro. Pegou esses três dados, copia aqui do lado para você. Então, dados do exercício é a área de 3 milímetros ao quadrado. Então, 3 milímetros ao quadrado. O comprimento, que ele falou pra gente, 60 metros. E o Rho, que ele falou que vale 1,710 a menos 8 ohm por metro, beleza? Então, 1,710 a menos 8 ohm por metro. Primeira coisa, tá vendo que as unidades não estão batendo? Então, você vai precisar converter. Então, vamos lá. Aqui está em metros, aqui está em metros. Mas aqui está em milímetros ao quadrado. Você não vai conseguir trabalhar com exercício desse jeito. Converte essa área para metros ao quadrado. Deixei aqui, ó, para você. 1 milímetro ao quadrado vale 10 a menos 6 metros ao quadrado, tudo bem? Então, primeira coisa, regrinha de 3 para conversão. Então, vamos lá. 1 milímetro ao quadrado vale 10 a menos 6 metros ao quadrado. 3 milímetros ao quadrado vale x. Resolvendo isso aqui, eu fico que x é igual a 3 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado. Ou seja, a nossa área em metros é 3 vezes 10 a menos 6. Agora sim, tenho tudo na mesma unidade. Vamos colocar na fórmula da segunda lei de Ohm. Qual que era a fórmula? R é igual a Rho vezes L, que era o comprimento, dividido pela área, beleza? Então vamos lá. Substituindo aqui embaixo. R é igual a 1,710 a menos 8 vezes, qual que era o comprimento? 60. Dividido por 3 vezes 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10 a menos 6, tudo bem? Resolvendo essa conta aí, 1,7 vezes 60 dá 102. Divide isso por 3 dá 34. Agora você mantém a base 10 e subtrai os expoentes, tudo bem? Então é 34 vezes 10 a menos 8 menos 6, tudo bem? Vai ficar com menos 2. Se quiser andar uma casa com a vírgula, R é igual a 3,410 a menos 1 ohm, tudo bem? Então a resistência deste fio de cobre vai ser de 3,410 a menos 1 ohm, beleza? Então o exercício foi esse. A gente se vê na próxima aula.